Fala, navegantes! Olha aí, olha aqui atrás de mim essa coisinha linda. Para quem assistiu aquele meu primeiro vídeo de indo com um carro velho para Dinamarca comprar um veleirinho, tá aqui esta belezinha chamada Hecate, a deusa do mar, da terra e dos céus, ela que me protegeu nessa viagem incrível. E eu fiz o vídeo foi em inglês porque bastante aqui dos meus amigos, dos meus conhecidos estavam curiosos sobre essa viagem, torcendo para que eu sobrevivesse, né? Duvidando também se eu iria sobreviver, mas eu também duvidei de muita coisa. Então tá aqui, eu resolvi fazer essa versão em português, né? Mas para quem quiser também praticar um pouquinho de seu inglês, tem a possibilidade de você colocar as legendas e tradução automática, né? Isso também, se você estiver assistindo e não entende muito bem português, provavelmente você está ouvindo ou lendo a legenda aqui embaixo. Então, sem mais delongas, vamos lá ver um pouquinho do que foi essa aventura de 8 dias de navegação para trazer essa coisinha linda aqui, que vai me dar liberdades de sair da marina e de poder navegar ao sul em direção... Ah, meu gato caiu na água. Filho de Deus! Você caiu na água? O que foi? Ai, Uli, que susto, cara. Foi o patinho que você jogou na água, foi? É, achei que era você, cara. Pois bem, vamos ao vídeo e aí veja um pouco do que é a minha aventura aqui. Todo dia é dia de aventura. Este é nosso segundo dia, our second day. We survived 2 points. O áudio ficou com muito vento, eu falei inglês também, mas essas já são as imagens do segundo dia, porque no primeiro dia quase não deu para filmar, né? Porque começou a aumentar o vento, a tempestade veio, era chuva, eram ondas batendo na cara, a gente cometeu alguns erros, né? Eu como capitão responsável também, e chegou numa área muito perigosa, estava muito raso o mar, uma profundidade de 2 metros, com ondas de quase 2 metros, então a possibilidade de a gente ser espatifado no chão e afundar o barco começou a ser grande, até que a gente teve que parar numa marina, no Odin, né, o deus nórdico nos protegeu nessa marina, mas foi muito bem, foi muito aprendizado, né? Segundo dia já estávamos mais felizes, um pouco mais cansados, mais preparados para continuar a viagem, né? E essa é a vida do mar. E hoje é o segundo dia, né? A gente está bem no meio do oceano ali, né? Do mar, entre aquela ilha grande da Dinamarca, do lado de Copenhagen, para o continente. Então, essa parte aí meio do mar ainda tem pouca profundidade. Estou me dublando porque eu estava falando inglês e também o vento não ajuda em nada para a gente gravar algo no meio do mar.
E essa imagem aqui já é o outro lado do continente, depois de umas 10 horas de navegação, mais ou menos. E aí eu estou apontando para vocês conseguem ver essa diferença da água, né? Porque a gente ia parar numa marina bem ali na esquina, só que a gente começou a perceber a profundidade bem rasa. Então a boia verde estava ali pro lado esquerdo, bem fininha, quase não dava para ver, né? Então eu optei por ir um pouco mais perto da margem, nessa parte que não é tão profunda, né? Porque a quilha do meu barco tem quase 2 metros, então ali tem 2 metros. Então é muito perigoso você querer arriscar assim tão curto, né? Então esse é um dos perigos do mar do Kattegat, né? O mar dos vikings. Imagina isso à noite, você com pouca visibilidade, às vezes sem equipamento, né? É difícil, então tem que ter muito cuidado nessa área, mas foi tudo tranquilo nesse segundo dia. Third day, Monday, let's go, vamos lá, segunda-feira. Vamos, listo? Bom dia. So, ladies and gentlemen, we are here our fourth day, dia 4. Nós estávamos em uma outra marina e não tinha diesel lá. A gente veio para essa aqui para abastecer e a maquininha falou que eu não tinha dinheiro no meu cartão, né? E também o espanhol tentou, falou que ele também não tinha dinheiro. Aí alguém avisou a gente que estava sem diesel. A gente teve que caminhar 1 quilômetro até um posto de gasolina perto. Conseguimos abastecer o barco, né? E agora a gente continua a nossa navegação rumo ao sul em direção à Alemanha, né? Para terminar esse dia. Vámonos! Estamos aqui enfrentando uma situação um pouco perigosa, momentos de tensão. O senhor De Lavara, o comandante, está ali fora na chuva, na neblina, dirigindo, né? Dizer que a gente está no meio do mar, sem terra à vista, e aí a situação muito perigosa é essa. Eu não posso derramar o meu café. Eu queria tomar um cafezinho da manhã em meio ao mar e não tem aquele estabilizador, né? Então qualquer onda mais forte poderia derrubar o meu café. Mas nós vencemos esta situação muito perigosa. Estamos aqui tomando o nosso cafezinho da manhã, rumo à Alemanha. Ainda não conseguimos cruzar a fronteira. A gente tá indo, né? Pouco a pouco, tomando o nosso cafezinho. So me
Então, nesse momento, nós chegamos na Alemanha. Esse é o Kiel Canal, que atravessa, né, um lado para o outro da Alemanha. E aí tinha uma luz verde, a gente falou, beleza, né, momento de entrar. Aí o cara lá da comporta falou, não, vocês não, luz verde não é para vocês têm que vir na luz branca e vermelha. Eu falei, tudo bem, né, não dá para entender muito bem a lógica deles, né. Aí colocou a gente do outro lado, junto com onde entra os barcos grandes, né, e que acabou ficando uma viagem privada ali, né, para poder passar nessa comporta. E essa navegação demoraria mais ou menos 10 horas ali dentro, só que a gente acabou dormindo porque você não pode navegar à noite, né? E é um canal meio apertado, então um pouco difícil de navegar, né? Mas é isso. Continuamos, não fez sentido pra gente, mas faz parte. Here we go. Conseguimos chegar do outro lado do que o canal, ali saindo na comporta à direita, já estávamos sentindo a Holanda, o mar aberto, né, uma parte bem movimentada. Foram, acho que total de 10 horas, a gente dormiu na metade do caminho, né, e já, né, sentindo um pouco saudade da Dinamarca e de toda essa aventura até agora. Mas é isso, a gente vai continuar a viagem. Chegamos no nosso 7º dia. Eu e o comandante de Lavara aqui estavam planejando a descansar numa marina em alguma dessas ilhas aqui ao norte da Holanda, né? A gente já cruzou a fronteira, mas a guarda costeira veio até nosso barco e falou, não, vai mais em direção ao mar aberto porque está muito perigoso aqui, né? Tem muito banco de areia, eles estavam dragando e já são quase 10 da noite. Então ia ser muito perigoso a gente querer dar essa voltona toda para apenas dormir algumas horas. Então a gente conversou, né, e decidiu tocar direto para a nossa marina, porque seria o mais seguro. Então, né, é muito perigoso ir por aqueles canaizinhos ali, porque tem muito banco de areia e à noite você não enxerga nada. Então a nossa decisão foi, vamos tocar direto, né, até chegar na nossa marina. Deu aí mais um dia e meio de navegação
né? E essa é a nossa estreia navegando a noite inteira. E vamos que vamos. E é isso aí, meus queridos navegantes. Ah, que viagem fantástica. Foram um total de mais ou menos 8 dias. A gente chegou aqui na minha marina às 3 da madrugada, acabados. Os últimos 2 dias foi navegando direto. A gente fez a costa da Alemanha e da Holanda sem parar, né? Sem parar. Então foi cansativo, muito aprendizado, sabe? Muito aprendizado mesmo, com vários erros, né? Inexperiência de fazer certas coisas, puta, mas não tá dando certo isso. Então como é que a gente faz? Não sei, vamos tentar descobrir. Mas isso aqui é o legal, sabe? De você meter a cara, de você se desafiar, né? Eu nunca tinha feito uma viagem longa desse jeito, né? Acho que a viagem mais longa que eu tinha feito foi aqui na costa, 8 horas. E é diferente, né? Quando você tem que navegar, você tem que planejar o vento, onde você vai estar, né? Como é que está o clima, a correnteza e vários outros fatores que fazem bastante diferença, né? E também essa questão da paciência que você tem que ter. Você não controla o clima, você controla a sua vela ali, você controla a si mesmo, o barco, né? Tem muitos fatores que estão fora do seu controle, então é uma questão de saber lidar com o tempo, né? A gente teve que fazer um pouquinho mais rápido do que demoraria a viagem. É uma época que os ventos estavam contrários, estavam vindo do sul, então foi muito vento contrário do que a gente queria, né, fazer na direção. O De La Vara, né, o comandante, ele tinha que voltar ao trabalho, eu tinha alguém cuidando dos meus gatinhos, então foi algo que assim, a gente, tá, não vamos perder tempo, se não tem vento, faz no motor e vamos que vamos, né? Senão essa viagem provavelmente teria demorado umas 2 semanas. Então, mas, né, normalmente o velejar, o veleiro de cruzeiro, né, que é o que eu em breve vou estar fazendo, depende do clima, depende do mar. Então não tem muito vou chegar às 5 da tarde, sabe? No primeiro dia eu tinha muito aquela mentalidade de viajar de carro, viajar de moto, né? Eu falo, se eu for nessa direção, é isso. Isso que eu entendi. Eu falei, não é bem assim, né? Porque eu tenho que ir na direção onde o vento favorecer, ou esperar que a direção que eu vá, o vento favoreça, né? Então, foi muito legal, foi uma bela de uma experiência, me deu uma autoconfiança boa, assim, né, de enfrentar novos desafios, assim, esse barco para mim foi um presente divino, porque além do preço tá muito bom, cara, uma Kombi velha, né, é o mesmo preço desse barquinho. Mas assim, foi uma oportunidade, é raro achar nesse preço tão baixo, né, e tão bem conservado, porque é isso, tem muito barco baratinho, né, mas está abandonado, você tem que fazer muita coisa, né, muita manutenção, acaba saindo caro, principalmente se for pagar alguém para fazer. E não é o caso desse, né, porque o antigo dono, ele comprou, o sogro dele comprou esse barco zero bala, 1972, e ele que construiu a cabine, construiu tudo, essas partes de madeira, né, o assento e tudo mais, com madeira boa, com coisa de qualidade.
Então teve muito carinho, teve muita dedicação, né? O barco tinha um nome, era metade do nome da esposa e da filha do dono do barco, né? Então estava na família deles desde 1972, né? E isso é algo assim que eu dou valor, sabe? Pelo significado, pelo carinho, né? Tá muito bem conservado, tem bastante coisinha para fazer, mas tá pronto. Se hoje eu quiser e aí cruzar para o Brasil, o barco está pronto, né? Então é mais assim uma questão de adaptação e colocar mais equipamentos para ficar um pouco mais segura a minha viagem, né? Então tô chegando lá no que eu quero, né? Já cheguei muito mais longe do que eu imaginei. Hoje eu ainda tô nessa transição, né, do meu outro barco para esse. E assim que eu vender esse daqui, tá em venda, se alguém quiser comprar também, precinho de Kombi antiga, precinho de um carro seminovo popular aí no Brasil, que eu acho um absurdo os preços do Brasil, né? E se alguém quiser comprar, eu incluo o meu Rocinante ainda na compra, porque eu não vou levar ele, né? Infelizmente, vou ter que deixar ele aqui, não cabe no barco, então não dá. Vou só levar uma bicicletinha e simplificar mais ainda a minha vida, né? Mas hoje eu tava dormindo nesse aqui, que tá um clima gostoso, pra dormir com a porta aberta. E aí, antes de dormir, me bateu na cabeça aquele medo, sabe? De caramba, uma coisa é você morar na marina. Eu tenho aqui eletricidade, eu tenho água, né? Só eu subir na minha bicicleta ali ou no Rocinante, eu vou no mercado, entende? Então, assim, é muito mais confortável no sentido de você sabe o que esperar, né? Agora, você morando na âncora, eu sinceramente não sei como é, né? Eu tenho uma leve noção. Então, ontem me deu um medinho assim de falar, cara, você tá loucão, meu irmão, né? Tipo, eu não tenho uma forma de ganhar dinheiro ainda no mar, né? Que eu consiga definir e tudo mais. Me falaram para montar um Patreon aqui, um cafezinho, né? Se vocês quiserem me ajudar aí, fiquem à vontade, vai ser muito bem-vindo, né? Eu ainda tenho sonhos, isso aí vai vir mais para frente, mas é isso. Eu ontem, com esse medo, eu falei, tudo bem, mas vai, cara, vai. Assim como um dia, vou mostrar para vocês aqui, aproveitar para encerrar esse vídeo, porque para mim também uma coisa que me emocionou bastante, chegando às 3 da madruga nessa marina aqui, vendo meu barquinho atual, né, aqui atrás de mim, e temos aqui, vocês já assistiram outro vídeo, tá aqui, ó, essa é a arca, né, esse foi o meu primeiro veleirinho, 28 pés, né? Esse aqui, a Recatela tem 31 pés, né? Um pouquinho maior. Em barco faz uma boa diferença, né? Então foi muito emocionante poder ver essa transição, sabe? De mim, né? De 5 anos atrás, que não sabia porcaria nenhuma de barco. Comprei esse aqui semi-abandonado, baratinho, né? E aí eu cheguei aqui assim, por mais que eu estava acabado, esgotado, desci assim, ó, tipo bêbado de mar, né? De passar 2 dias no mar, o animal conseguia andar. Então, foi muito louco poder ver essa transição, sabe? De onde eu cheguei, né? Não que eu queira ter um iate milionário muito maior e tudo mais, esquece, né? Isso aqui eu tô feliz com isso, eu tô bem feliz, né? Uma vida mais simples do que a qual eu já estou levando, que já é bem simples, mas assim, é isso, sabe? Eu sinto o orgulho e a autoconfiança de poder, é, de poder ver esse estágio na minha vida, sabe? De o quanto eu cresci graças a essa vida em barco, graças a ter tido a coragem de enfrentar meus medos, né? De buscar aquilo que eu queria. Cada um tem a sua loucura, né? Mas eu acho que quando você busca algo com amor, quando você pratica o amor próprio, né? Não um amor egocêntrico, egoísta, sabe? Mas um amor próprio, se você pratica com justiça, sem ferrar com a vida dos outros, sabe? Se eu fosse desonesto, talvez eu já teria um barco muito maior, muito melhor, mas sem a consciência limpa, sem ter o caráter que eu tenho hoje, porque isso é desenvolvido também, né? Não é uma questão de, nasci assim, você assim, não. Dá para você desenvolver muita coisa, sabe? Dá para você aprender a ser humano de verdade, a estar mais conectado, sabe? Então a minha intenção com esse barco agora vai ser isso: começar a navegar rumo ao sul,
E novas aventuras, novas loucuras, né? Porque você fala, cara, como é que você vai ganhar dinheiro? Como é que você vai fazer isso? Primeiro que eu não vou ter muitas contas para pagar, né? Eu vou tentar ter uma internet no barco e de resto é comida, cara. Então, de qualquer maneira, eu vou ter sempre que estar correndo atrás de comida, né? Mas assim, se isso me der uma liberdade de poder ser eu mesmo, de ter tempo livre para poder pensar, para poder me desenvolver, sabe? De não colaborar mais com esse sistema, ou colaborar minimamente com esse sistema torpe que nos escraviza, né? Nos entorpece. Então, é isso, sabe? Fica aí o meu incentivo para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, que vocês tenham aprendido um pouquinho com meus erros e acertos, visto um pouquinho do que é o Mar dos Vikings, o Mar do Norte, né, esse latino aqui que, não digo conquistar, que o mar você não conquista, né, ele que acabou me conquistando, que eu acabei me apaixonando por esse mar daqui, mas é isso, eu venci a mim mesmo, venci esse desafio, né? Tive ajuda de moral dos meus amigos online, do senhor de Lavar aí que me acompanhou, da minha santa mãe também que me ajuda a 12 mil quilômetros de distância. E é isso. Até a próxima aventura. E vamos lá, que eu tenho que preparar essa coisa linda aqui para a gente viajar.